o gigante chamado pessimismo. Quantas vezes você já falou, eu não sei, eu não posso, eu não quero, não vai melhorar, não vai dar certo, não adianta tentar. Dos 12 espias enviados por Moisés, 10 eram pessimistas. O pessimista só espera o quê? O pior. No atendimento diário com as pessoas, percebemos que esse sentimento maldito, maligno, se instalou nos corações de muitos. O pessimismo gera em nós a incredulidade. E ela, por sua vez, nos atrofia, nos paralisa, nos inibe, elimina nossas forças, tira nosso brilho e nos impede de sermos o quê? Abençoados. Poxa, não há exemplo melhor que os 12. 10 homens pensavam a mesma coisa. Eles foram lá, viram que a terra era boa, viram que a terra manava leite e mel, viram que um cacho de uva, 2 homens tinham que carregar, voltaram os 12. E Moisés diz, qual o relatório? Olha, realmente a terra que Deus falou é boa mesmo, é muito boa, só que nós não vamos entrar. Os moradores dela são os descendentes dos gigantes, são homens que devoram outros homens, e começou a inflamar, não vamos entrar, vamos morrer no deserto, e começou um desespero. Pode pegar o texto que você vai ver que é isso mesmo, começou um desespero, começou uma confusão, mas daqueles 12, 10 era pessimista e 2 era da fé, porque não basta ser otimista, não basta pensar positivo, porque a pessoa que pura e simplesmente pensa positivo, mas não vive a fé, cedo ou tarde, de tanta decepção e luta, ela desiste, ela desanima, ela se rende, mas quem é da fé sabe que Deus não falha. Então Josué e Caleb disse, eia, subamos e possuamos, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar. Eu vi o mar se abrir, eu vi Deus mandar pão do céu, a água brotou da rocha, e vocês estão dizendo que nós não vamos entrar. Veja que o pessimismo cega a pessoa. Aqueles 10, não apenas eles tinham visto Deus fazer maravilhas, eles tinham visto coisas extraordinárias, custava, meu Deus do céu, eles continuarem crendo no seguinte, se Deus abriu o mar, se Ele me deu água no deserto, pão do céu, nuvem durante o dia e fogo durante a noite, se Deus está com a gente até agora, não é agora que Deus vai deixar a gente na mão, nós vamos entrar, custe o que custar. O Deus que nos deu vitória lá atrás, vai nos dar vitória sobre esse inimigo. Esse inimigo não é nada, por isso que eles declararam, nós iremos vencê-los e vamos devorá-los como pão. Tão somente não sejam rebeldes. Olha o espírito desses 2 homens. Veja que o espírito de uma pessoa muda ela, muda tudo que está em volta. Você vê que tem pessoas, você tem que andar. Aliás, vamos adiantar para você saber com quem você tem que andar. Olha só, tem um versículo aqui que diz, ó, e não podia fazer ali Jesus nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Marcos, que capítulo é? 4, 5. Jesus foi a Nazaré, que era a sua cidade natal, e aí ele já estava a fazer milagres, já estava no seu ministério de milagres. Só que o povo da cidade falou, esse aí não é Messias, coisa nenhuma, esse aí é o filho do carpinteiro, eu conheço a irmã dele, conheço os irmãos, eles não creram em Jesus, como filho de Deus. Por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, não pôde fazer o quê? Os milagres. Ou seja, mesmo que Deus exista, você que é uma pessoa pessimista e se deixa levar, nem Deus pode te ajudar. Por quê, pastor? Simples. Tudo que aparecer para você, você sempre vai olhar com os olhos negativos. Você sempre vai se inclinar para o mal e não para o bem. Até que você busque em Deus mudar a sua mente. Porque Deus disse, dar-vos-ei
uma nova mente, pensamento novo, coração novo, espírito novo. Porque entenda, enquanto a pessoa é pessimista, por mais que Deus seja poderoso, Deus vai mostrar para ela, ó, faz isso. Ah, mas se der errado. E se eu não conseguir? Ah, mas estão falando aí que está ruim para todo mundo. Por mais que Deus apresente as oportunidades, nenhuma oportunidade vem de mãos beijadas, fácil. Vai ter que encarar um desafio igual ele, vai ter que assumir um compromisso, vai ter que enfrentar uma oposição, uma adversidade. Mas Deus está contigo, Deus é o nosso Senhor. Ele vai à frente, ele disse, eu irei adiante de ti. Mas o pessimista não pensa assim. Ele sempre pensa no pior. As possibilidades que vêm à mente dele são as piores. Eu sempre lembro, quando eu falo disso, do caso da senhora que orava, ó Deus, me dá um restaurante, eu quero ter o meu próprio negócio, eu sou uma cozinheira de mão cheia, eu posso prosperar, eu tenho talento. E ela fez voto, orou, buscou, Deus deu. O ex-patrão botou na mão dela, toma aqui, ó, paga o recheio, paga o aluguel, e aí você toca o negócio. E ela pediu conselho com 2 pessimistas, e abriu mão, foi para a mão do incrédulo, e deu certo na mão do incrédulo. Está aí. Por quê? Porque o primeiro pessimista falou, cuidado, tu vai ficar endividado, o outro falou, olha lá, hein, não sei não, e aí a pessoa pessimista se deixa levar, sempre para o lado mais negativo. Vamos continuar? Como vencer esse gigante chamado pessimista? Primeira coisa para fazer, declare que em Deus você pode tudo. E o texto de Filipenses 4 diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lembra da palavra de Jesus? Ó Senhor, se pode, tudo é possível. Pode ser não para mim, mas para Deus é. O impossível dos homens é possível para quem? Mude seu vocabulário, pare de andar com pessoas pessimistas. Está aí. Você tem que ser direto, reto e radical. Igual Jesus. Sim, sim, não, não. Igual Jesus. Se você anda com pessoas que são aquelas pessoas que sempre estão ali, batendo na mesma tecla, vive lamentando, reclamando, ninguém presta, nada presta, fulano não presta, ninguém presta, e é todo dia. Chega uma hora que cansa, chega nela e dá um chega para lá, falou, fulana, vem cá, você já experimentou mudar teu vocabulário? Você é uma pessoa muito inclinada ao pessimismo, você só fala do que não presta, só fala do passado. Você já pensou em mudar a tua maneira de pensar, esquecer o passado, olhar para frente? Ela vai parar, vai olhar para você, vai falar assim, ué, o que aconteceu com você? Porque você sabe que a pessoa pessimista, ela não quer mudar. Ela quer que as pessoas sejam igual a ela. Ela quer que as pessoas pensem como ela, sejam limitadas como ela, vivam catando moedinha como ela, vivam lamentando. Elas não conseguem entender como que eu lamento a vida o dia todo e a fulana só está aí, ó, rindo à toa. Então a pessoa não quer mudar. Ela quer que os outros desçam ao chão igual elas. Então, se a pessoa não gostou, problema, é melhor andar só do que mal acompanhado. Você não está perdendo o quê? Nada. Tão certo como isso. Segunda coisa, seja fiel ao seu pacto. Ora, o texto diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3. Existe uma coisa impossível. Deus ser o quê? Infiel ou mentir. Seja como ele. Seja fiel ao seu pacto. Olha, nós servimos a Deus. Eu penso que você sirva a Deus. A gente entende que lutas vêm, decepções vêm, mas se você manter-se fiel, se você não pular do barco, se você não abandonar a sua crença, como diz Hebreus 10:35, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem recompensa. Se você permanecer, olha, a Bíblia diz que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem com lágrimas semeia, com júbilos ceifará. Tudo que está aí, você está passando, faz parte do teu testemunho, faz parte da vida.
A vida não é justa com ninguém. Me diga com quem a vida é justa. Se a pessoa é velha, morre por causa de uma doença. Se tem meia idade, morre também. Se é nova, morre também. A vida é justa com quem? Com ninguém. A vida é uma guerra. Na vida a gente sempre vai ter no nosso caminho pessoas más, desafios, problemas. Mas graças a Deus que a gente tem Deus para nos ajudar. Porque se Deus é por nós, vai arrebentar. Quem será contra nós? Então, seja fiel. Mas você que volta atrás, pula do barco, abandona a fé, fica aí rebeldinha, se queixando, como se Deus fosse injusto, quando nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso, e sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Se você tem consciência da sua fidelidade, cobre. Faz igual a Ezequias, meu Deus, eu não aceito, mas abandonar a fidelidade, isso não é caráter de homem de Deus, nem de mulher de Deus. Por isso, seja fiel a Deus, em tudo, tanto num voto que tu faz aqui, como numa promessa que você fez para Ele. Em tudo, seja fiel. Terceira e última coisa para você vencer o pessimismo. Seja forte. Deus não faz o que você tem que fazer. Levanta-te, diz o texto, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, disse os homens a Esdras. Sê forte e age. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história, mas você tem que se levantar, ser forte e o quê? E agir. Não tem nada melhor que o testemunho de hoje. Deus falou para ele, seja forte, vai lá, pede o investimento, compra lá o carro, vai lá trabalhar por conta, tu vai arrebentar, tu vai vencer, tu vai crescer. Tu vai provar um pouquinho do gosto da vitória e vai ter desejo de ter muito mais, para a glória de Deus. Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Deus te deu a condição. Poxa, está lá escrito no Salmo 8, quanto ao homem, Deus conferiu sabedoria e poder. E o fez um pouco menor do que ele, mas de glória e honra o coroou. E lhe deu domínio sobre tudo na terra. Deus te dotou de inteligência. Você tem 2 olhos, 2 pernas, 2 braços. E ainda que não tivesse, ainda que você dissesse, pastor, eu tenho uma deficiência. Tem gente deficiente aí que está fazendo história. Tem gente deficiente aí que está dando exemplo de superação. Enquanto muitos que têm 2 braços, 2 pernas, 2 olhos estão reclamando, tem gente que não enxerga nada e está fazendo a diferença. Se envergonhe desse vocabulário derrotado. Coitadinha de mim, coitadinha nada. Você tem Deus, tem a fé, você tem saúde, e se não tiver, Deus vai te dar. Você tem 2 pernas, 2 olhos, 2 cabeças não. Você tem 2 pernas, 2 olhos. Você tem todas as suas faculdades, e ainda que não tivesse, Deus te capacitaria. Naquilo que tu seria fraco, tu seria mais forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Hoje nós temos no nosso meio pessoas que aquilo que ela era mais fraca, hoje ela é mais forte. Ela não conseguia dar com o público. Hoje ela trata o público como algo natural. Ela era uma péssima vendedora. Hoje ela é uma excelente vendedora. Porque ninguém nasce aprendendo. A gente aprende encarando o desafio. E é na fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Naquilo que tu era mais fraco, você vai ser mais forte. Você crê? Essa é a palestra de hoje. Vença esse pessimismo e você vai vencer.